Olá, galera. Vamos estar aqui resolvendo a questão da EAN 2022, da prova amarela, questão 20. A questão diz o seguinte: as arestas laterais de uma pirâmide medem 52 centímetros e sua base é um triângulo isósceles cujos lados medem 24 centímetros, 12 raiz de 10 centímetros e 12 raiz de 10 centímetros. Sabendo que a projeção do vértice, e aqui ele fala isso, ó, projeção do vértice da pirâmide na base triangular é o centro, aqui, centro da circunferência circunscrita. Determine a altura dessa pirâmide e assinale a opção correta. Bom, o centro da circunferência circunscrita a um triângulo é chamado, é um ponto. Esse ponto é chamado circuncentro. Então ele falou que a projeção do vértice da pirâmide sobre a base triangular cai certinho no circuncentro do triângulo, que é o centro da circunferência circunscrita. Aí ele pede que a gente determine a altura dessa pirâmide. Bom, eu fiz o desenho dessa pirâmide aqui, ó, vou colocar para vocês darem uma olhada. E aí a gente colocou esses dados aí denunciado nessa pirâmide, ó. Aqui então a gente tem um triângulo isósceles ABC. Aqui são os lados iguais, ó, o lado AC é igual ao lado AB. Pelo. Aqui a gente tem o ponto O, que nada mais é que a projeção do vértice da pirâmide cai nesse ponto O aqui. Como é uma projeção, cai formando um ângulo de 90 graus. E aí esse Hzão maiúsculo aqui é a altura da pirâmide, que é o que a questão está pedindo. Aí falou que as arestas laterais são 52, ó, 52 centímetros, as três arestas. E aqui é a circunferência circunscrita, né, a esse triângulo. Logo esse ponto O aqui, que é o circuncentro, que é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Tranquilo? Por aqui já dá para perceber que do centro da circunferência até o vértice do triângulo, a gente tem o raio dessa circunferência. E como formou aqui um ângulo de 90 graus na base, a gente consegue utilizar o triângulo VOA para calcular essa altura que ele está pedindo. Ou seja, vou escrever aqui embaixo. Nesse triângulo VOA, no triângulo VOA, o que a gente tem? A gente consegue aplicar o teorema de Pitágoras, que diz o quê? Aí eu vou chamar de Rzinho, tá? O R aqui da base, eu vou chamar de R, o raio da circunferência circunscrita. Vou chamar isso aqui, ó, de Rzinho. Deixa eu ver se... Acho que eu vou fazer assim. Tá? Esse raio aqui, vou chamar de R. R minúsculo. Então a gente tem o quê? Que é Hzão ao quadrado, troquei, Hzão ao quadrado mais Rzinho ao quadrado é igual a 52 ao quadrado. Então, para a gente determinar essa altura da pirâmide, falta a gente achar esse raio da base aí. Falta achar o raio esse raio da circunferência circunscrita, tá? Circunscrita ao triângulo da base. Bom, vamos dar um zoom nessa imagem aqui, nessa circunferência circunscrita a esse triângulo, para a gente ver como a gente vai conseguir determinar esse raio aí, esse R. Vou colocar a imagem aqui para a gente. E aqui a gente tem a imagem do que ocorre ali na base dessa pirâmide. E aí, ó, o que a gente tem? A gente tem aqui o triângulo ABC. Aí nós temos que AB é igual a AC, que mede 12 raiz de 10 e 12 raiz de 10. Aqui a gente tem o ponto O, que é a projeção do vértice sobre a base. E aqui a gente tem que eu tracei a altura desse triângulo, tá vendo? O triângulo isósceles, a altura dele é esse daqui. Quando eu tracei a altura, a base desse triângulo isósceles ficou 12 para cada lado, porque aqui embaixo mede 24 de acordo com o enunciado. E do centro do circuncentro aqui, que é o
o centro da circunferência circunscrita até o vértice A, a gente viu aqui embaixo, ó, que a gente quer usar isso para achar o H maiúsculo. Nada mais é que o raio dessa circunferência. Então, a gente quer achar esse Rzinho aqui, ó. Chamou de Rzinho aqui. Então, nosso foco é achar esse Rzinho, depois jogar aqui e acabou a questão, tranquilo? O que a gente vai fazer? Primeiramente, o que é o circuncentro? O que é esse ponto O aqui de um triângulo? Você já sabe que é o centro da circunferência circunscrita. Até aí tudo bem. Mas, além disso, esse ponto, qual é a definição deles? Como surge esse ponto? Esse ponto ele surge como o encontro das mediatrizes desse triângulo. O que são mediatrizes? São segmentos, são retas, que cortam os lados do triângulo no ponto médio, tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó, que essa medida é igual a essa. 6 raiz de 10, 6 raiz de 10, porque tudo era 12. Então, a mediatriz faz isso, divide em dois pedaços iguais e forma um ângulo de 90 graus. Então, a gente tem uma reta passando por aqui, ó. Por esse lado AC desse triângulo que faz isso, corta no meio e é perpendicular a ele. E aí a gente percebe que esse segmento aqui, o OM, esse segmento pequeno aqui, ele está contido na mediatriz que passa por esse lado aqui. Logo, esse segmento também é perpendicular, tudo bem? E divide aqui ao meio esse lado. Então, o circuncentro é isso, é o encontro das três mediatrizes. Vocês podem ver que a mediatriz em relação ao lado BC é a própria altura contém a altura do triângulo, na verdade, né? Ela contém essa altura aqui do triângulo, ó. E aí ela encontra nesse ponto aqui essa outra mediatriz que vem de cá. E aí a terceira mediatriz, ela vai cortar esse outro lado aqui, ó. Tá vendo? Vai formar 90 graus para cá. Mais ou menos isso. Aí aqui a outra mediatriz vai formar 90 graus, tá? Formar 90 graus aqui. Então, o que nos interessa aqui é saber que esse segmento aqui é perpendicular a esse lado. Se ele é perpendicular, a gente forma um triângulo OMA. E como esse triângulo é retângulo, ele é retângulo e tem um ângulo, tem esse ângulo dele aqui que é comum do triângulo maior, esse triângulo ANC. Como eles têm dois ângulos em comum, que é o 90 graus os dois têm, e tem um ângulo em comum aqui. Eles têm dois ângulos congruentes, né, iguais. Então, um tem 90 graus, o outro também. E o outro ângulo entre eles aqui é comum. A gente pode afirmar o quê? A gente pode afirmar que esses triângulos são semelhantes. Então, ó, pode afirmar que o triângulo... Deixa eu dar uma separadinha aqui. Talvez fique... Então, aqui... Descer... Separado aqui... Então lá a gente vai aplicar vai jogar o R que a gente vai achar agora. Então o que a gente tem? Se esses triângulos são semelhantes, ó, a gente tem que o triângulo OAM, triângulo OAM é semelhante, aí tem um símbolo de semelhança, né? OAM é semelhante ao triângulo ACN, é semelhante ao triângulo ACN. E aí, se eles são semelhantes, a gente pode fazer o quê? A hipotenusa desse triângulo pequeno, que é o triângulo OAM, que nada mais é que R, é o R que a gente quer achar, então R sobre... Quem é a hipotenusa do grandão? A hipotenusa do grandão é 12 raiz de 10. Isso é igual... Vou usar esse cateto aqui do pequeno agora, que é 6 raiz de 10. 6 raiz de 10 sobre o cateto do grandão, que é o oposto a esse ângulo aqui. O oposto a esse ângulo no grandão é a altura do triângulo isósceles, perceberam? O oposto a esse ângulo aqui é a altura do triângulo isósceles, que é o segmento AN. E aí eu vou chamar o AN aqui, ó. O AN é a altura do isósceles, vou chamar de Hzinho. Então, sobre Hzinho.
E eu preciso ainda do Hzinho desse triângulo para conseguir fechar essa questão, certo? Então vamos lá, vamos achar o Hzinho pelo Teorema de Pitágoras primeiro, depois a gente volta para cá. Então, achando esse Hzinho, o que a gente tem? A gente tem que a hipotenusa, que é 12 raiz de 10 ao quadrado, é igual o Hzinho do triângulo que a gente quer, mais o 12 ali de baixo ao quadrado. Tranquilo? 12 raiz de 10, esse cara aqui. Hzinho é a altura e o 12 está aqui embaixo. E aí a gente vai determinar a altura desse triângulo. Como é que fica isso aqui então? Nós teríamos que o Hzinho ao quadrado é igual ao quadrado desse cara aqui, vai dar o quê? Vai dar 144, que é o quadrado do 12, e o quadrado da raiz vai ficar apenas o 10. E passa esse 12 para lá, vai ficar menos 144. E aí o bizu para vocês. Muita gente está pegando calculadora, fazendo subtração, conta doida aqui, mas não precisa, ó. Ó o bizu. A gente tem que H ao quadrado é igual ao quê? Isola o 144. Isolando o 144, a gente vai ficar 144 vezes 10, 144 vezes menos 1, para dar esse 144 aqui. E aí isso aqui vai ficar 144, 10 menos 1, 9. Logo o H vai ser raiz quadrada de 144 vezes 9. Aí fecha aqui. Que é a mesma coisa que raiz quadrada de 144, a gente sabe que é 12. Raiz quadrada de 9 é 3. 3 vezes 12, 36. Então a altura que a gente está procurando é 36. E aí a gente vai jogar ela aqui então, certo? Vou jogar ela aqui. Então ela vai ser 36. E aí a gente já dá uns cortes aqui, ó. Esse cara com esse dá 6. E esse 12 com esse 6 aqui fica 1 e aqui fica 2. E aí a gente tem que esse R é o quê? Deixa o R isolado, multiplica o 2 e multiplica a raiz para lá. Só que raiz de 10 vezes raiz de 10, então o R vai ser o quê? Ó? O R vai ser 2 vezes raiz de 10 vezes raiz de 10. Só que raiz de 10 vezes raiz de 10 dá 10. E 2 vezes 10, 20. Então a gente achou que o Rzinho aqui é 20. Tranquilo, pessoal? Achamos o Rzinho. Vamos para esse outro lado aqui agora, ó, calcular a altura da pirâmide. E aí a gente vai lá, H1 ao quadrado é igual Rzinho ao quadrado, H1 ao quadrado mais Rzinho ao quadrado, que é 20, é igual a 52. Na prova tinha calculadora, esses cálculos dava para fazer tranquila, com a calculadora rapidinho, mas o bizu, até porque não se sabe se na próxima prova vai precisar, né, eles vão permitir calculadora. O bizu é você tentar aplicar propriedades. Algumas propriedades, aí passa esse 20 ao quadrado para lá, ó. Aí você aplica algumas propriedades de modo a fazer a conta mais fácil, né? Igual a gente fez aqui, ó. Isolamos o 144 e ficou 144 vezes 9. Aqui a gente tem diferença de quadrados, o que a gente faz? Em vez de ficar achando 52 ao quadrado, igual eu vi muita gente resolvendo assim, você faz o diferença de quadrados vira o quê? O primeiro aqui mais o segundo, vezes o primeiro menos o segundo. Tranquilo? E aí 52 mais 20 dá 72. 52 menos 20 dá 32. E aí a gente tem que H ao quadrado é igual. E aqui, ó, você pode tirar um 2 daqui. Tira um 2 daqui. Tira um 2 daqui. Tira um 2 daqui. Pega esse 2 e multiplica esse cara aqui. Esse outro cara aqui. Vai ficar o quê? Se eu tirei um 2 daqui, vai ficar 36. É como se estivesse dividindo por 2.
Esse 2 que saiu daqui e veio para cá, multiplica o 32, que vai ficar 64. Acabou, ó. Calculadora para quê? Então você tem que H é raiz quadrada de 36 vezes 64. E raiz quadrada desses dois você conhece, que é 6 vezes 8. Com isso, a gente tem que Hzão é o quê? 48. E essa daqui é a resposta dessa questão. Compreenderam, pessoal? Alguns bizus aí de continhas. Então a gente tem aqui que é a alternativa E. Eu vi outras resoluções aí. No caso dessa prova da IAN, a resolução mais... assim, a mais esperada seria essa. Entendeu? Porque no edital não tem uma fórmula que o pessoal usou aí para resolver essa questão. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês que também dá certo, claro, mas no edital da IAN não tem, engraçado, no edital da IAN não tem triângulos inscritos e circunscritos. Então essa questão aqui é até passível de fazer um recurso, porque não tem esse conteúdo no edital. Mas aí tem lá pontos notáveis, que é o circuncentro é um ponto notável do triângulo, que é o encontro das mediatrizes. Então essa abordagem que a gente fez aqui dava para ser feita, com certeza, mas e aí já foge um pouco de eu usar propriedades de triângulo inscrito e circunscrito explicitamente, né? Mas aqui o pessoal utilizou o que para resolver também essa questão? Para achar esse raio aí. Porque depois que achou o raio, vocês viram que é de boa, né? O pessoal usou aquela formulazinha assim, ó. O pessoal usou uma fórmula que diz o quê? Que a área do triângulo se você tem um triângulo inscrito na circunferência, a área desse triângulo inscrito na circunferência é o quê? É a mesma coisa que o produto dos seus lados dividido para 4 vezes o raio. Com essa fórmula o pessoal achou o raio, porque tinha os 3 lados e tinha a área do triângulo, o pessoal calculou por base vezes a altura, dividiu por 2, tudo bem? Só que olha o trabalho que daria. A gente fez uma simples semelhança aqui, ó, já encontramos o raio que a gente estava precisando, né, que é o R ali, a gente já encontramos o raio rápido. Com uma simples semelhança, entendeu? Essa fórmula não era tão necessária assim e faria que o exercício aí, que a questão fosse mais longa. Mas se gostaram aí da resolução, pessoal, peço que deixem um like aí, se inscrevam no canal para estar acompanhando as novidades que a gente vier postar aí. Um abraço a todos e até a próxima.